Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. No vídeo de hoje nós vamos começar analisando, dando uma olhada aqui no nosso canal do Instagram, Sucesso e Finanças. Eu fiz alguns posts no dia de hoje, era um dia muito importante para a definição do mercado. Se nós teríamos uma expansão no repique ou se nós teríamos uma pressão vendedora trazendo os preços de volta para patamares abaixo de 70 mil pontos. Então, por volta aqui das 10 horas da manhã, 10 e meia, depois que o mercado abriu, eu fiz esse post aqui que tem duas fotos, no qual eu acusava que em 20 de março o mercado abre em alta e atinge 16% de repique, em relação à mínima do dia 19. Se atingir 21% de repique em 74.500 pontos, anula o candle de 18 de março, uma barra vermelha que rompeu o fundo anterior, trazendo os preços para baixo de 70 mil pontos, testando 69, violando 69, vindo a quase 60 mil. E esse candle, se anulado, iria alimentar o ânimo dos compradores e provocando talvez um repique mais amplo para testar a média de 9 e talvez a média até de 20. Mas os vendedores, em minha visão, deveriam defender essa posição, iriam se engajar nessa faixa de mercado. Quem está comprado, eu sugeri, quem está comprado, ajuste seu stop para o preço de entrada e faça uma realização parcial. Saiba mais no nosso link bit.ly/SUC_E_F_IN. Assim, essa situação no final do dia, em torno das 3h30, 4 horas da tarde. Uma barra martelo invertida, na verdade um enforcado, um enforcado em cima da resistência. Esse suporte sendo testado agora como uma resistência, devido à inversão de polaridade e funcionando. Significa que os vendedores não quiseram saber de uma ruptura da máxima dessa barra vermelha de queda. Então eles venceram, quebra de braço, empurraram o preço para baixo dos 70 mil pontos. O alerta estava disponível no nosso Instagram desde as 10h30. Quem estivesse comprado deveria ajustar seu stop para o preço de entrada e fazer uma realização parcial conforme o seu planejamento de trade. Tá bom? Fique ligado no nosso canal Sucesso e Finanças no Instagram e também na nossa página de Facebook Sucesso e Finanças. Eu vou alimentando ali aqueles momentos de mercado mais importantes, tá bom? Agora nós vamos voltar para o nosso Profit Chart e vamos analisar o dia de hoje e aproveitando explorar um pedido do nosso assinante, do nosso participante do nosso canal, chamado Eduardo Jajá. No vídeo passado ele também fez um pedido sobre preço de entrada e de compra e de venda e ficou faltando atender uma solicitação dele sobre como colocar as retrações de Fibonacci e como colocar as projeções de Fibonacci. Nós vamos explorar o dia de hoje, foi uma aula de análise técnica. Vamos explorar aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Esse movimento aconteceu também em outros ativos, Mercado abre em alta, o fechamento foi aqui, nessa posição, Fechamento anterior em 65.500 pontos, o mercado abre com 6,58% de alta aos 69.800 pontos. A partir daí desenvolve uma congestão, fazendo máxima e mínimas, mais ou menos nos limites desse retângulo. Quando finalmente perde a mínima do retângulo, vocês já conhecem, as figuras devem a ser projetadas para o sentido do rompimento. Nesse caso, quase realizou a projeção completa, ficou devendo aí alguns pontinhos aí, cerca de 200 pontos, 150 pontos, E tenta reagir.
né? Deixando aqui uma linha de topos não superior ao topo anterior ao rompimento. Tá? Então, a partir do momento que fez esse pivô de baixa, veio aqui tentar testar esse pivô de baixa, o ponto de pivô, mas não violou o ponto de pivô, voltando de novo para baixo e aí sim projetando o nosso retângulo e atingindo os alvos pretendidos, certo? O mercado está entrando em leilão agora, o mini índice. Vou apagar isso aqui para a gente explorar melhor o que aconteceu. Nesse ponto em que o mercado rompe a figura, ele também deixa uma sugestão de ombro, cabeça a ombro invertido. Vou marcar aqui os pontos de interesse para que vocês entendam e vou marcar também a figura, tá? Na minha visão, esse movimento aqui, né, sinalizar, vou também tirar esse retângulo para facilitar. O que mais eu devo tirar para facilitar a visualização? Muitas marcações aqui. Vou tirar também esses topos e fundos. É um hábito de acompanhamento de mercado definir onde estão os topos e fundos, se estão ascendentes, se estão nivelados, que assim nós temos uma ideia, né, se estamos numa congestão, numa tendência de alta ou de baixa. Tá? Então, olha só o que eu vou desenhar aqui. Esse é o típico padrão chamado ombro, cabeça a ombro invertido, tá? Isso acontece com mais frequência em fundos de mercado, mas em qualquer momento em que ele se desenhar, ele pode produzir seus efeitos de reversão, tá certo? Vejam bem, aqui o que se esperava era que fosse realizada, ou fosse efetivada, né? Fosse efetivado um espelhamento com base nesse eixo aqui, ó, tá? O que aconteceu aqui, acontecesse para cá. Para que isso fosse realizado com sucesso, essa linha que eu vou traçar agora aqui, essa linha que eu vou traçar agora, ela deveria ser rompida, não apenas violada, rompida, tá? A linha que delimita os dois, o vão entre os dois ombros, tá? Que é chamada de linha de pescoço, tá? A linha de pescoço deveria ter sido rompida. Olha o que o mercado faz, né? Faz aqui um falso rompimento de topo anterior, trazendo o preço para baixo do ponto de pivô. Falso rompimento vai trazer o preço a mesma amplitude que tinha sido projetada para cima, vai ser projetada para baixo, tá? Foi até além. E após o falso rompimento, ele deixa um pivô de baixa. Esse pivô de baixa esbarra aqui na média de 200 e provoca um pivô ou uma expectativa de pivô de alta. Consegue entender? Só que no momento em que a linha de pescoço é rompida, imediatamente ela é negada. Tá? Essa barra vermelha aqui, que ocorreu às 15h10, traz os preços abaixo da mínima da barra que rompe, negando essa barra. E na sequência, nós assistimos a uma retração do mercado, uma perda de valor de aproximadamente 6,5% de queda, 4.600 pontos, tá bom? Para você perceber a força de um sinal negado, tá? E como é que eu ia saber se esse ombro, cabeça, ombro estava sendo negado ou não? Está aqui a marcação. A linha dos ombros define aqui o ponto de pivô, não poderia ser perdido, tá? A partir do momento que o mercado perde ponto de pivô, mesmo tendo pela frente a média de 200, ele nem olhou para trás, tá? Na média de 200 ele chegou até a fazer um recuo, uma indefinição e depois prossegue, tá? Então, perde também nesse ponto a LTA
que vinha desde ontem, deixa aqui nesse ponto, né, a expectativa de que fosse tocada e fosse respeitada, mas perde LTA, perde média de 200 e aprofunda. Esse é o resumo do dia de hoje. Mas de que forma isso é importante para mim? Aí nós vamos agora entrar detalhadamente nesses 5 minutos, explorando, né, o que nos interessa para hoje. Eu vou até limpar todo esse gráfico. Vou colocar somente, na verdade eu vou escolher o gráfico limpo, tá? Eu vou aqui tirar essas linhas que eu desenhei hoje, para que nós possamos entender melhor, tá? Ficou melhor agora, né? Eu vou traçar agora as projeções de Fibonacci e as retrações de Fibonacci. Para que serve inicialmente uma projeção de Fibonacci? Na minha visão, o pivô, né, seja ele de alta ou de baixa, é a força das mais poderosas do mercado, em qualquer tempo gráfico. Se você observa uma formação de pivô nos 5 minutos, ele deve atingir os alvos dos 5 minutos. Se você observa uma projeção de um pivô nos 60 minutos, você vai acompanhar a projeção desse pivô lá nos 60 minutos. Mesmo que nos 5 minutos ele demonstre pouca força, mas ele deve buscar os seus alvos, tá bom? Então, o pivô é medido por meio da projeção de Fibonacci. Vamos apagar aqui essas linhas do ombro, cabeça a ombro, e vamos entender os números mágicos. Vocês já conhecem os números mágicos de Fibonacci? Não? Né? Existe aqui, eu deveria ter começado a introdução aqui desse tema explorando as ondas de Elliott. As ondas de Elliott definem como que o mercado se movimenta, né, em zigue-zagues ascendentes ou descendentes por meio de ondas, né? As ondas de expansão e de correção, né, são 5 ondas, 3 de expansão, 2 de correção, e no final as correções se dão sempre em 3 movimentos, A, B, C. E depois que você atinge um objetivo ou uma quinta onda, você observa uma onda ou um movimento de queda, né, ou inverso ao movimento anterior, em 3 movimentos também. Tá? Então, mais ou menos isso. Mas eu vou explorar melhor em vídeo futuro as ondas de Elliott. O importante aqui nesse momento é você entender a projeção de Fibonacci. Este aqui é o parâmetro, é a ferramenta usada, a projeção de Fibonacci. Inicialmente, antes de usar o Fibonacci, eu quero afastar o zoom para você entender por que isso seria um pivô. Pivô acontece sempre em topo ou em fundo, tá certo? Se você tem um movimento de alta e lá em cima você observa um topo, e esse topo sofre uma correção, ou traz os preços para uma correção, depois você observa um movimento de pivô, um repique, e depois outra baixa, outra queda, você vai observar um pivô aí. Se você está no fundo, né, e aí você tem no fundo uma onda de alta, tá, como tem aqui, uma correção baixista e depois outra expansão, aqui você pode medir um pivô. Tá? Então eu tinha aqui no fundo um pivô, aqui em cima outro pivô. É sempre o primeiro movimento. Então vamos escolher aqui essas 2 posições. Dia 19, né? Vamos voltar aqui para um pouquinho para a gente observar esse pivô de alta. Então eu tenho aqui, como que eu marco um pivô de alta? Primeiramente eu tenho que tirar essa marcação. Como é que eu marco um pivô de alta? Eu vou na mínima do candle que faz o fundo e vou até a máxima do candle que faz o topo. Aqui eu marco a primeira perna do pivô e eu trago, né, a projeção até a mínima do candle que faz o próximo fundo mais alto. Observe, né? Aqui também é uma projeção de ombro, cabeça a ombro. Estão vendo? Ó? Aqui tem uma perna, aqui tem a outra perna, aqui tem a outra perna. Pivô de baixo. Ou um movimento zigue-zague baixista. Aqui eu vejo um movimento altista, um movimento baixista que não perde o fundo, né? E em seguida um movimento altista que rompe o topo anterior, fazendo um W, um ombro, cabeça, ombro invertido
perfeito, tá? Quando eu marco minha projeção de Fibonacci, eu tenho aqui os números de Fibonacci. Esse aqui é o 0% da projeção. Aqui o 38,2% são os números mágicos de Fibonacci. O 50%, o 61,8% e o 100%, que é o primeiro objetivo a ser atingido. Se você atingir os 100%, você pode fazer ali uma realização parcial e trazer o seu stop para a entrada, ou trazer o seu stop para 61,8%. Isso aí faz parte da sua estratégia de trade. Tá bom? Ou para a mínima da barra anterior, você escolhe. Para tentar avaliar se o mercado leva os preços até os 161,8. Caso você perca uma média de 9, você perca a mínima da barra anterior, aí você sai acima do seu 100%. Tá beleza? Aí você vai bolar uma maneira de trabalhar esse stop móvel. Tá? Tem várias soluções e a gente pode até trazer um vídeo sobre isso no futuro. Entenderam como funciona a marcação do pivô de alta por meio da projeção de Fibonacci? Vamos agora observar o pivô baixista. Então eu estou aqui numa região de topo, vamos afastar, né? Tá vendo? É um topo desse movimento altista, né? Está deixando um topo mais alto, né? E perde o fundo anterior. Então aqui eu posso fazer uma projeção de Fibonacci para esse movimento baixista. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui na projeção de Fibonacci, ponho o início da projeção na máxima da barra que faz topo e trago o preço até a mínima da barra que faz fundo. E largo aqui em cima na máxima da barra que faz o próximo topo abaixo. Tá bom? Essa projeção de Fibonacci não atingiu 100% nesse primeiro movimento. Tá? E a barra que rompe a máxima da barra anterior é uma barra gigantesca, né? Uma barra que aumenta, extrapola os parâmetros de volatilidade, né? Ela faz 1.500 pontos, né? 2% de alta numa barra só. Você poderia ter estopado nessa máxima, poderia ter estopado no 38,2. A partir do momento que o trade segue a seu favor, né? É interessante você definir como você vai atuar, mas é bom que isso seja constante em todos os seus trades, mesmo que você perca num trade, que isso seja uma estratégia constante, para que você consiga mensurar se a sua estratégia está dando certo ou não para ajustá-la. Não dependa somente do seu emocional, tá? Porque às vezes a gente está muito empolgado com o trade e vai vendo o preço vir contra nossos interesses e não estopa. Isso aí é um perigo, tá bom? Defina a sua estratégia operacional e siga rigorosamente. Tá? Então, se você, né, teve aqui 38,2 superado, fez até um teste aqui, e depois você perdeu 50%, 61,8, podia trazer seu stop aqui para 38,2, deixar ali o stop parado, né, e nessa barra, tendo a máxima superada, você sairia do trade aqui nessa posição. Tá bom? Ou aqui. Na superação da máxima, da barra verde. Tá? Aqui assim. Tudo bem? Esse é um exemplo de uma projeção de Fibonacci que no primeiro movimento não atingiu 100%. Agora, se o seu stop ficou fixo no zero, lá na sua... né, e aonde é que se entra num pivô desse? A entrada do pivô normalmente é aqui, ó, na perda do ponto de pivô, tá bom? Então você entra você faz a entrada na perda do ponto do pivô, certo? Coloca o seu stop lá no topo anterior, né? Então você assistiu esse movimento, você assistiu o recuo e você pode entrar aqui nesse ponto, tá? Na formação do topo mais baixo para assistir a formação do pivô. Isso aí é mais arrojado. O mais conservador, ele espera a formação do pivô, fechando nessa mínima, e aí ele entra na violação da mínima, nesse ponto aqui. Tá bom? Aí ele ia ter esse ganho, 61%, poderia trazer o stop para 50% ou para 38%. E aí
poderia sair um pouquinho de perda, né? Nesse ponto aqui está um pouquinho acima, praticamente no ponto de entrada, né? Ou se colocou em 50% com o mínimo ganho ali, tá? Mas se ele deixou o stop no stop original, ele não teve o stop acionado e depois atingiu não somente o 100%, mas quase o 1,1%. Tem que ter paciência para verificar esses movimentos abruptos de mercado sem se deixar abater em seu emocional, tá? Esse é o ponto projeções de Fibonacci que servem para projetar o movimento futuro após um pivô, beleza? Agora vamos entender como funciona a retração de Fibonacci, tá bom? Então esse é o tópico, deixa eu tirar aqui, a retração de Fibonacci. Essa é a ferramenta. Então eu tenho um primeiro movimento de extensão, de expansão dos preços, tá? Então eu marco a máxima do topo, da barra que fez topo, e vou até a mínima da barra que fez fundo e largo lá, tá certo? Isso aí eu estou marcando a perna inicial, a perna de baixa. E eu quero definir qual é a minha zona ideal de compra. Minha zona ideal de compra está entre os 61,5% e 50%, tá? Aqui, ó. Essa é a minha zona ideal de compra. Por quê? Porque, como eu já falei em vídeos anteriores, né, se eu estou definindo, estou entrando numa tendência de baixa, eu quero que a minha correção seja sempre menor que 50%. Isso demonstra que a tendência baixista tem força. Se a minha correção, essa perna aqui, ó, ela vem além do 38,2, o que acontece? Essa correção está muito forte. Se eu entrar no sinal aqui, numa barra baixista aqui, nessa posição, a minha chance dela ser negada e violar o topo anterior é muito grande. Então eu evito isso. Agora, se a correção é lateral ou a correção, né, no preço, mas ela é suave, ela vem até o 61,8, até o 50, ou até viola o 61,8 e fecha abaixo, eu posso acreditar que essa tendência baixista vai prosseguir. Então aqui, ó, bateu na minha zona de compra e deixou um sinal baixista. Essa barra aqui, sendo violada, ela me sinaliza uma entrada, exatamente nesse ponto aqui, ó. Aí eu vou pegar a minha marcação de entrada, tá? Vou marcar aqui na mínima dessa barra, colocar o stop na máxima dessa barra. Entenderam? E aí eu faço o meu trade baseado para a correção. Essa é uma ferramenta, né? A retração de Fibonacci, usada para trades de correção. Tá? Eu estou formando uma tendência baixista, tenho uma perna de baixa e vejo a formação de uma correção. E ali, no topo dessa correção, eu marco o meu stop. E também marco, né, o sinal baixista após essa correção. Eu marco a minha entrada e aqui, ó, deu 2 vezes o risco assumido de ganho, tá bom? Um movimento aí de 2,8% com risco de 1,09, tá bom? 2,18 para 1,09. Entenderam? E na posição contrária, né? Eu poderia fazer novamente isso aqui no dia 19, né, numa perna inicialmente de alta? Sim, posso. Eu venho aqui com a minha retração no dia 19, venho aqui com a minha retração de Fibonacci e marco aqui a minha primeira perna. Aqui, do zero, né, do fundo à máxima do topo. Aí, na mínima do fundo mais alto, né, aí eu marco aqui na barra de entrada. Essa não é uma barra realmente que me dá muito ânimo para entrar, um doji está na zona de compra. Cadê minha zona de compra? Entre os 61% e 58%. Minha zona de compra está aqui, ó. Tá? Ela foi violada, tá? Ela foi rompida, tá? Ela fechou abaixo da minha zona de compra. Isso me desestimula um pouco a fazer essa entrada, tá?
ela fechou abaixo, ali no limite, mas fechou. Ela violou, ela tocou 38,2%. Não chegou a fechar abaixo de 38,2%, mas olha, já ficaria um pouco, né, receoso. Olha quanto pavio para cima aqui. É uma entrada mais difícil essa entrada aqui, tá? Muito pavio para cima, mostrando força vendedora. A barra chega a expandir, mas a força vendedora entra, trazendo os preços de volta para essa faixa, né, de suporte. Olha, muito difícil essa entrada. Eu esperaria realmente a superação, né, desses pavios, tá? Praticamente na cara do topo anterior. Não dá para fazer essa entrada de correção, tá bom? Mas o que diz a ferramenta, né? Você vem aqui, para que ela serve? Para mostrar se a correção é uma correção ampla, confiável, é uma correção ampla que nega a entrada por correção, ou uma correção lateral, uma correção suave, confiável, que te permite uma entrada na barra positiva, que dá uma entrada na compra após a correção. Nesse caso, eu diria não para essa entrada na correção, eu esperaria o pivô e faria a projeção, tá certo? A projeção Fibonacci que nós mostramos anteriormente. Basta voltar ao vídeo e você confere lá. Bom, gente, eu espero que tenha sido claro. Nós estamos num momento importante do cenário econômico brasileiro, mundial. A nossa Bolsa de Valores está nos níveis de 70 mil pontos, 65 mil pontos, chegou a bater hoje 61.500 pontos. Só lembrando, né, que um mês e meio atrás nós estávamos beliscando os 120 mil pontos, ou seja, nós tivemos 50% de queda. Historicamente, as maiores correções na nossa Bolsa chegaram a atingir 60% de correção ou de queda. Significa que nós em breve deveremos assistir à formação de um suporte que vai ser tocado, vai ser violado, depois vai haver uma correção, ele vai ser tocado de novo e ele não vai permitir fechamentos abaixo desses valores. Nesse ponto, o mercado vai dar um sinal de entrada, de compra, tá bom? Eu vou esperar o pivô. Eu falo muito do mercado, né, do índice, mas nós vamos comprar ativos, um dos ativos da nossa carteira Proventos 2020. Tá? Então, veja bem, se o mercado não dá um sinal altista, eu não tenho confiança para comprar um ativo e manter, tá certo? Mesmo que seja um swing trade. Porque a pressão vendedora é muito grande. Então, se o índice como um todo, né, o conjunto de ativos da Bolsa, né, que compõe o índice, está caindo, por que é que eu vou comprar? Existe muita insegurança no mercado. Agora, se o mercado me dá sinais, por meio do movimento altista no índice, um pivô de alta no índice, de que, poxa, estamos voltando a subir, aí eu vou escolher o ativo que esteja mais descontado dentre aqueles 9 ativos que nós selecionamos, com base na análise fundamentalista, aquele ativo que me dê maiores upsides em relação ao risco, e vou fazer a entrada e vou compartilhar com você aqui no canal e nas mídias sociais, Sucesso e Finanças, no YouTube, no Instagram e no nosso Facebook, tá bom? Portanto, eu convido você a compartilhar o nosso link com seus amigos e familiares, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a disseminar a informação e o conhecimento para aqueles que precisam e que não podem pagar. Aqui no nosso canal nós não cobramos nada e não temos interesse financeiro no seu dinheiro. Nós apenas queremos compartilhar o conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo, para o bem-estar seu e da sua família, para que você melhore a condução das suas finanças. Tá bom? Então assim, eu me despeço, deixo a todos um abraço, desejo um excelente final de semana aí. Amanhã à noite, o vídeo de análise técnica semanal, estejam atentos por volta das 19 horas. Fiquem com Deus, eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Grande abraço.